Revelações super importantes foram feitas no capítulo 202 de Jujutsu Kaisen. Enquanto Yuki Tsukumo conversa com Tengen, ficamos sabendo que ela era um antigo receptáculo do plasma estelar. E enquanto tudo isso acontece, Kenjaku quebra a barreira, entra na tumba estelar e se prepara para um embate com Choso, além de dizer os seus reais e malignos objetivos. Se você por algum acaso achou esse capítulo um tanto quanto confuso, então fique aqui no canal, fique nesse vídeo até o final para entender tudo o que rolou no capítulo 202 e tudo o que deve acontecer a seguir. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Esse capítulo que para muitos foi um tanto quanto confuso, eu confesso que para mim também foi, então não se sintam desesperados, porque eu tive que reler, ler em inglês, ler em português, ler em tudo quanto é coisa, pra depois chegar num veredito sobre esse capítulo e entender tudo o que está acontecendo. E com isso eu digo pra vocês que eu vou explicar tudinho que eu entendi sobre a minha perspectiva. Espero que vocês comentem aí embaixo as suas perspectivas, porque eu quero saber o que vocês imaginaram desse capítulo por um todo. E bom, como a gente não gosta muito de enrolação, eu só vou agradecer pra todo mundo que está deixando aquele like, olha só meus olhos. Bom, quem tá deixando o like, quem tá apoiando o canal, quem tá se inscrevendo, compartilhando, comentando, principalmente quem está comentando. Muito obrigado a todos vocês que vão ficar até o final do vídeo, porque eu já sei que vocês vão ficar até o final, e já vamos embora comentar sobre esse capítulo. Bom, o capítulo vai começar com informações essenciais, e para isso nós também precisamos voltar lá atrás no arco do Gojo e do Getou para entender mais ou menos como que funciona esse processo de evolução do Tengen e até mesmo a sua fusão, junto com outros humanos, para que ele continue vivendo e que as suas barreiras continuem ativas por todo o Japão. E aí nós começamos com a conversa da Yuki Tsukumo com o Tengen e ela está perguntando, não tinha outra criança, não tinha outro receptáculo que poderia substituir a Riko Amanai? Riko Amanai é aquela personagem que o Gojo e o Getou não conseguiram proteger no passado, era o receptáculo do Tengen, mas foi assassinada por Touji Zein, que foi pago por uma seita que queria que o Tengen de fato evoluísse, porque eles adoram o Tengen como ele se fosse um deus. E aí o Tengen nos diz que não havia nenhuma criança com o mesmo potencial de Riko Amanai. E detalhe, Yuki Tsukumo revela que ela foi uma antiga receptáculo também do plasma estelar, ou seja, não tinha só a Riko Amanai, tinha também a Yuki Tsukumo, porém a Yuki ela não se fundiu, talvez porque ela não tinha o mesmo potencial da Riko Amanai para se tornar em um com o Tengen. Eles poderiam se fundir, porém não seria a mesma coisa. Só que pelo que o Tengen fala, existiam outras crianças, existiam outras pessoas. Porém a Yuki pergunta, então se tinham outras, por que você não usou essas outras pessoas para se transformar num receptáculo e não evoluir? E é aí então que o Tengen começa com uma coisa meio confusa, porque ele diz que não, pra quê? Eu deixei que o destino seguisse a vida, seguisse o seu rumo. É como se o Tengen tivesse desistido da vida, entre aspas, ou então ele está em conluio com outro personagem, porque é como se ele tivesse aceitado o destino, porque o destino não poderia ser mudado. É como se ele soubesse tudo o que iria acontecer e que não adiantava ele tentar se fundir com outra pessoa. E bom, para vocês que não se lembram, vou explicar resumidamente aqui sobre o Tengen. O Tengen é um personagem, é um humano que tem a imortalidade, mas para ele continuar tendo essa imortalidade, ele sempre precisa de um receptáculo. Ou seja, ele sempre precisa de um sacrifício humano, que seria esse receptáculo que vai vir a se fundir com ele, vai se tornar em um, e se tornando em um, ele continua regulando o mundo Jujutsu através das barreiras. Ele não evita que as maldições nasçam e tudo, mas ele ajuda para que os feiticeiros possam exorcizar as maldições e para que o mundo permaneça em equilíbrio. Parece que o medo também do Tengen se fundir com alguma criança que poderia ser um receptáculo, mas não tinha o mesmo potencial de Riko Amanai, poderia em algum momento transformar ele numa evolução. E quando o Tengen evolui, ou seja, quando não tem um receptáculo para manter essa imortalidade, o Tengen pode vir a se tornar uma grande de uma maldição. Se tornando essa maldição, várias pessoas se fundem a ele e se fundindo a ele se torna um bicho muito doido. Por isso que para evitar esse perigo tem o receptáculo. E é então que quando ele vai falando isso, que ele quis aceitar o destino, que também não era uma garantia se ele pegasse
essas crianças aí, essas pessoas, porque normalmente são pessoas mais novas, não tinha garantia de que poderia acontecer essa evolução, ele resolveu aceitar o destino. Não é que ele estava confiante, mas ele resolveu só aceitar que aquilo aconteceu daquela forma. A Yuki fica pé da vida e aí já demonstra um sinal de que talvez ela não seja uma traidora e ela não está ao lado do Kenjaku. Porque no final das contas eu acredito que a Yuki Tsukumo vai ser a pessoa que vai batalhar contra o Kenjaku e ela pode sim acabar perdendo e morrendo nessa batalha. E é por isso que ela fica pé da vida com o Tengen, porque ele não tentou aceitar pelo menos a possibilidade de se fundir com outra pessoa, ao invés de ficar aguardando que o caos acontecesse. É então que a Yuki ela começa a pensar nos seus próprios objetivos e se eu tivesse me juntado a tal pessoa, e se eles tivessem feito isso ou aquilo. Por quê? Porque talvez no passado ela cometeu um grande erro quando ela conversou com o Getou. Acredito que essa conversa que ela teve ali, que ela falou, se eu estivesse unida, por exemplo, com o pessoal, e se eles estivessem protegendo a Rika Amanai, eu estaria ao lado deles e coisa e tal. Parece que ela estava ao lado de outras pessoas, outras coisas estavam acontecendo, e a gente pode perceber isso através da luta do Kenjaku contra Yuki Tsukumo, que deve acontecer em breve. Ou seja, mais coisas serão reveladas por ela, porque é nesse momento também que o Tengen ele corta o assunto e ele pergunta, você consegue ouvir as vozes dentro de mim? Então, essas vozes que o Tengen quis dizer, só a Yuki pode ouvir, pelo que a gente notou nesse capítulo. Por quê? Porque ela já foi um antigo receptáculo. Não que ela foi um receptáculo que foi usado, mas ela era uma pessoa que poderia ser usada nesse ritual. Ela não foi, mas ela poderia ser. E é por isso que ela consegue ali ouvir, talvez, ou pelo menos perceber que há vozes dentro do Tengen, que são dos antigos receptáculos que se uniram a ele. E aí, basicamente, o que você tem que entender é que o Tengen mesmo não consegue ouvir, porque uma vez que eles se fundiram com ele, eles se tornam um, então passa a ser não mais uma existência daquelas pessoas, mas sim do próprio Tengen. Mas talvez outra pessoa consiga escutar essas vozes, e essa outra pessoa se trata do receptáculo, pessoas que são escolhidas por serem potenciais receptáculos que poderiam ocupar ali junto com o Tengen em uma fusão, e é por isso que a Yuki Tsukumo pode ser que ela consiga ouvir essas vozes se outra pessoa estivesse no processo de fusão. Ou seja, se a Riko Amanai estivesse agora fazendo a fusão com o Tengen, provavelmente ela conseguiria escutar a voz dela. De toda forma, do jeito que o Tengen fala, parece que a Yuki ela consegue ouvir sim, mas ela só não quer falar para o Tengen. Por isso ela diz que não faz diferença nenhuma, porque se ela contasse ou não pro Tengen, o Tengen ia arrumar alguma ideia iluminada, falar assim, então na verdade foi isso, e não ia adiantar de nada. Então parece que o poder da Yuki, além de ouvir talvez vozes ali, né, dela ser uma receptáculo do plasma estelar, tem também a sua técnica amaldiçoada, que ainda não nos foi revelada, mas que promete ser muito apelona para bater de frente com pessoas como Kenjaku e até outros ali. Isso nos dá a entender também que pode acontecer o seguinte, a Yuki ela acabe se unindo como um provável receptáculo, talvez ela ainda tenha potencial para se unir ao Tengen e com isso o Kenjaku não conseguiria atingir o seu objetivo. É uma possibilidade, ou então ela realmente vai batalhar contra o Kenjaku, vai perder, e aí o Kenjaku vai dominar o Tengen de vez e aí o mundo vai se tornar em um caos. Bom, o Tengen nisso tudo queria conversar por mais tempo, porém alguém quebrou aquela barreira, e sim, é o Kenjaku. 2 dias depois do Megumi ter acordado, que agora nós estamos no dia 16 de novembro, ele chega na tumba estelar e vai encarar de frente com o Chozo. A possibilidade do Chozo já ter morrido é muito grande. Por que eu digo isso? Porque simplesmente, gente, quando se quebra tudo ali e o Tengen fala que queria conversar mais tempo com a Yuki, nos dá a entender que o Kenjaku já chegou onde estava o Tengen, ou seja, o Chozo foi derrotado no meio do caminho, porque o Tengen não se encontra com o Kenjaku quando ele invade aquela barreira. E ali pode ser um sinal disso tudo. O Kenjaku acaba invadindo, nisso que ele invade, ele diz que já não tem mais utilidade para o Chozo, e a gente começa a compreender melhor quais os objetivos dele. Até porque ele disse que o plano dele com a migração à extinção, o jogo do abate, já foi concluído, já atingiu seu auge. O que ele precisava fazer, ele já fez. Ele diz também que as preparações para a fusão com todos os não feiticeiros do Japão, porque uma vez que o Tengen se transforma lá numa super maldição, não sei o que, todos os não feiticeiros do Japão, eles são diretamente fundindo com o Tengen, se transformando em uma maldição enorme. Como eu disse, esse é o processo de evolução do Tengen, e é isso que acontece se ele evoluir. Ele se torna numa maldição, num ser que ele muito doido, e o Kenjaku talvez já sabia que com essa evolução ele se tornaria em algo
sei lá, algo muito extremo. Agora o ponto de tudo isso é, vocês perceberam que todos os feiticeiros Jujutsu entraram nas colônias de cada jogo do abate? Bom, é possível que o Kenjaku esteve manipulando coisas por fora do jogo do abate, assim como ele leva aquela amiga do Itadori pra fora, acho que é a Sasaki, eu não lembro o nome dela exatamente. E talvez enquanto todos os feiticeiros estavam dentro do jogo do abate lutando entre si, as outras pessoas não feiticeiras que não entrariam naquele jogo foram utilizadas nesse processo. E sendo utilizadas talvez até mesmo nesse processo, ele conseguiu com que a sua preparação fosse feita, enganando todos os feiticeiros Jujutsu, levando eles pra dentro do jogo do abate e usando essas pessoas que estavam por fora das colônias. É uma possibilidade, tá? Eu não tô cravando isso daqui, quer dizer, eu tô teorizando isso daí. E por isso eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, porque como sabemos, vários outros países, ou só os Estados Unidos, começaram a invadir o Japão. E assim como em um videogame, pode ser que a barrinha, assim, né, a barrinha de energia amaldiçoada, de tudo que precisava acontecer, até mesmo dentro da colônia, tirando a teoria pra trás que eu acabei de explicar pra vocês, essa barrinha foi enchendo por causa das mortes e alcançou o seu ápice. Só faltando ali o Kenjaku pegar o Tengen, e pegando o Tengen, ele conseguiria fazer com que o Tengen evoluísse, e evoluindo o Tengen se tornaria em uma grande maldição que iria pegar todos os não feiticeiros, deixando apenas o caos dentro do Japão. E é então que o Kenjaku começa a explicar para o Chozo todo o seu objetivo, por que ele tá fazendo isso, até porque o Chozo tá bravo pra caramba falando, mano, por que você quer isso? Qual o seu objetivo? E bom, pra entendermos o plano do Kenjaku, primeiro precisamos entender o personagem. O Kenjaku, desde que ele foi mostrado pra gente, sempre foi visto como uma pessoa que fazia muitos experimentos. Graças a esses experimentos, nós podemos chamar ele de tipo um cientista maluco. Como ele é um cientista maluco, ele quer ver as coisas acontecendo, ele quer ver o que o futuro nos planeja, ele quer descobrir as coisas. Como seria, por exemplo, a próxima fase de um ser humano, como seria a próxima fase de uma maldição de nível especial, se tornando algo muito maior. Ele quer ver toda a evolução. Graças a isso, ele começa a nos lembrar ali sobre a Yuki Tsukumo quando ela disse assim, que ao se fundir com o Tengen, se torna um feiticeiro. Mas como ele é um cientista, essa é apenas uma fase da fusão, ela ainda não é a fusão completa. Apenas se tornar um feiticeiro não basta, e o Kenjaku não quer um mundo sem maldições, assim como a Yuki Tsukumo queria. Só que ele diz que a forma dele pensar é muito próximo da Yuki. Na verdade, eu acredito que é muito próximo da mesma forma de pensar, porém com objetivos diferentes. Enquanto ela não quer mais nenhum tipo de energia amaldiçoada dentro do mundo Jujutsu, o Kenjaku quer a otimização dessa energia amaldiçoada, que vire um mundo de feiticeiros junto com as maldições e que o caos reine, para que ele possa ver a evolução da humanidade a partir do momento que ela tem um grande obstáculo, como se viesse um meteoro em cima dos dinossauros e detonasse todos os dinossauros, mas como se tivesse raças ali que conseguissem sobreviver e evoluir a partir disso. Um exemplo claro podem ser as baratas. E para saber um pouquinho mais onde que as maldições poderiam chegar, ou até mesmo os humanos, porque as maldições nada mais são do que algo que é gerado dos próprios humanos. Os sentimentos negativos, as emoções negativas transformam e criam uma maldição. Uma maldição nasce a partir disso. Então a maldição também é como se fosse um humano, só que um humano em toda a sua negatividade. Por isso ele queria ver para onde que vai evoluir, para onde que a humanidade vai, porque a maldição nada mais é do que uma evolução humana. A partir disso ele fala, eu pensei que os híbridos, né, as pessoas como o Chozo poderiam ser úteis nisso, seriam uma mistura de humanos com maldições, mas ele descobriu que eles são muito comuns. Então talvez o próximo estágio seja algo além de uma maldição de nível especial. E bom, após essa evolução do Tengen, que ele se torna ali uma maldição, ele vai acabar atraindo todas as pessoas não feiticeiros e ainda vai fazer com que essa maldição do Tengen acabe pegando 1 milhão de pessoas. Então acumule energia de 1 milhão de pessoas, se tornando num ser super extremo como um deus ou então um bicho anormal. E graças a toda essa evolução, não é só a destruição, mas talvez ele seja até como o próprio Uzumaki, onde ele possa extrair algo. E quando ele diz extrair algo, ele pode criar algo novo a partir da criação dessa nova maldição. Ou seja, não é só um monstrengo, não é só um robô gigante que vai sair pisando na terra inteira. Na verdade, ele pode ser capaz de criar algo novo. É isso que o Kenjaku quer ver.
É por isso que ele diz que ele está se parecendo com uma criança, porque no momento que ele está se parecendo com uma criança, é como se ele tivesse um quadro em branco e ele está pintando e ele não sabe para onde aquele quadro vai levar, ele não sabe o quão a imaginação dele pode ir além. E a gente sabe que muitos cientistas gostam de descobrir a verdade acima de tudo, ou seja, descobrir tudo, quebrar as teorias, descobrir a própria realidade. E por que tudo aconteceu? Por que isso daqui? Por que isso aqui? E até onde podemos chegar? Esse é o objetivo do Kenjaku no final das contas, ou seja, que vilão sensacional. Ele não é um cara que estava ao lado do Sukuna a todo momento. Na verdade, ele estava lá por si mesmo para ver a própria evolução. Talvez vendo o próprio Sukuna, ele pensou, poxa, será que alguém pode superar o Sukuna? Será que alguém pode evoluir a ponto de superar o que era o rei das maldições, se tornando em um novo ser? E é isso que ele quer fazer com o Tengen. É então que o Chozo começa a sua batalha e terminamos o capítulo. E bom, gente, é isso. De forma bem simples, ele tá apenas usando a evolução do Tengen para criar uma grande de uma maldição, transformando o Tengen nessa maldição, né, por causa do seu ego, tudo, vai perder todo o seu ego, vai perder toda a sua racionalização, e com isso tudo se criaria em um ser novo, em um mundo novo. Para isso ele tá utilizando os não feiticeiros, talvez até o próprio Estados Unidos ali, todos os outros países que estejam invadindo o Japão nesse momento, tenham ajudado para que o jogo do abate completasse, acumulasse toda a energia amaldiçoada que fosse necessária para ele quebrar a barreira do Tengen ou até chegar a ele. Então, gostaria muito de saber o que vocês acham. Eu acredito que a Yuki, ela não é traidora, como eu disse num vídeo assim que eu fiz, né? O Kenjaku, ele é muito forte, conforme demonstrado na última entrevista do Gege Akutami, então peço que vocês confiram aqui no card, em algum momento eu devo ter deixado no vídeo. Confiram a entrevista nova dele, tem muitas informações legais sobre o próprio Kenjaku, e eu gostaria muito de saber se vocês conseguiram entender ou se eu confundi mais ainda a mente de vocês. Eu acredito que eu expliquei de uma forma bem simples, porém a gente nunca sabe, né? De toda forma, se eu falei alguma coisa errada, vocês podem comentar aí embaixo também, porque o Mano Joe está vazando. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e valeu por ter me escutado até o final. Fui!